Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando esclarecimentos através de um dos nossos canais. Pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633 ou pelo e-mail estudo-de-emmanuel@radioriodejaneiro.am.br, e nós aguardamos então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, no domingo, às 20h50, 8:50 da noite. E no nosso site, radioriodejaneiro.digital, você encontra os 4 últimos programas. No YouTube, Rádio Rio de Janeiro, /playlist, todos os programas. E hoje nós vamos estudar a mensagem número 145 do livro Vinha de Luz, Demonstrações, que será lido pelo nosso conselheiro da Fundação, nosso companheiro João Nogueira. Do livro Vinha de Luz, de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Demonstrações. E Emmanuel se baseia no Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 8, versículo 11, quando diz: E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E comenta então Emmanuel: no espiritismo cristão, de quando em quando aparecem aprendizes do Evangelho sumamente interessados em atender a certas requisições no capítulo da fenomenologia psíquica. Exigem sinais do céu tangíveis, incontestáveis. Na maioria das vezes, porém, a movimentação não passa de simples repetição do gesto dos fariseus antigos. Médiuns e companheiros outros, em grande número, não se precatam de que os pedidos de demonstrações celestes são formulados quase que invariavelmente em obediência a propósitos inferiores. Há ilações lógicas no assunto que importa não desprezarmos. Se um espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza, endereçadas ao próprio Cristo, foram situadas no âmbito das tentações, com que argumento poderão impô-las os discípulos novos aos seus amigos do invisível? Ao invés disso, aliás, os aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. É óbvio que o cristão não possa provocar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como se exerce o ministério da fraternidade no mundo. Não poderá desdobrar a paisagem total, onde se movimentam as criaturas desencarnadas em outros campos vibratórios. Entretanto, está habilitado a prestar colaboração intensiva no esclarecimento dos homens do presente e do futuro.
Quem reclama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. Contudo, o seguidor da Boa Nova que procura satisfazer o insensato é distraído ou louco. Se te requisitam demonstrações exóticas, replica resoluto que não foste designado para a produção de maravilhas, e esclarece a teu irmão que permaneces determinado a aprender com o Mestre a ciência da vida abundante, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, inquebrantável na fé, para não sucumbir às tentações. Então, mais uma vez, Emmanuel nos fazendo refletir sobre situações do nosso dia a dia, em todos os templos. Todos nós queremos demonstrações dos chamados milagres, entre aspas, né? Então, não podia ser diferente, né? Nessa passagem de Jesus, que o Emmanuel foi buscar no Evangelho de Marcos, capítulo 8. E para nós relembrarmos, neste capítulo, Marcos registra, inicialmente, aquela passagem conhecida como o milagre dos pães e peixes, ou a multiplicação dos pães e peixes, que todos nós já conhecemos, né? Então eles estavam num lugar com muitas pessoas e tinham poucos pães e poucos peixes, e as pessoas precisavam se alimentar, né? E depois que Jesus deu graças, né, por aquele alimento que tinha ali, mandou que os discípulos os distribuíssem. E o povo comeu até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Então Marcos, que estava presente, ele registra aqui essa passagem de uma maneira muito clara, né? Não só todos se saciaram, como sobrou ainda. E ele registra ainda, cerca de 4.000 homens estavam presentes. E nessa hora, Jesus os despede, né? Entra num barco com seus discípulos e vai para a região de Dalmanuta. E nessa hora, então, os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova e pediram-lhe um sinal do céu. Na passagem que nós lemos, pedindo-lhe que para o tentarem, né? Então são duas traduções diferentes, mas o sentido é o mesmo, né? E Marcos registra: ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Então Jesus foi muito firme aqui, que ele não veio para provar nada para ninguém, muito menos para ser desafiado, para agradar A, B ou C. O que foi necessário ele já tinha feito. Ele já tinha alimentado ali cerca de 4.000 homens. Quando fala aqui em homens, seres humanos, né? Homens e mulheres, e tinham muitas pessoas. Então, ele já tinha demonstrado, mas os fariseus ainda assim queriam para tentá-lo, né? Para perturbá-lo. Só que Jesus, com a sua tranquilidade de sempre, né? É aquele famoso: vocês querem uma resposta, mas eu não vou dar resposta. Vocês é que vão ter que buscar a resposta, né? E Marcos registra: então se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. E advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão.
Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos? E ele vai continuar, mas eu acho interessante a gente dar uma parada aqui para entender essa situação. Quer dizer, entraram no barco com um único pão e Jesus não perdia a oportunidade. Então lembrou: tenham cuidado com o fermento dos fariseus. O que os fariseus estavam provocando ali? Estavam provocando discussão, discórdia, questionamento, né? Dúvidas. E ele ainda diz: e com o fermento de Herodes. Herodes era o dirigente. Então, aqui, aquela figura que já foi falado, né, de César, né, representa o poder temporal. Então, nós temos que ter cuidado com o poder temporal e temos que ter cuidado com essas pessoas que ficam ao pé da letra questionando coisas simplesmente para ter perturbação, para deixar a pessoa sem resposta em uma situação difícil, né? E como foi falado aqui pelo Emmanuel, né, e nós vamos voltar lá, uma tentação. Então nós vamos passar por isso também. Mas na continuidade aqui, Jesus também deixa claro para nós, quando ele diz: vocês estão discutindo sobre não ter pão? Vocês não compreendem, não percebem? Seus corações estão endurecidos? Ora, os discípulos estavam andando com Jesus já há algum tempo, já tinham visto tantas coisas e estavam preocupados com o pão, a questão material, o alimento material. E o alimento espiritual, que era a paz, a harmonia, a confiança naquilo que eles acabaram de ver, que se tinha um pão a qualquer momento, Jesus poderia multiplicar esses pães. Um fenômeno conhecido hoje como materialização. Então materializaria ali quantos pães fossem necessários e mais o que fosse necessário ele providenciaria. Afinal de contas ele é o Cristo, né? O Filho de Deus que veio para nos mostrar toda a capacidade, como ele mesmo dizia. Ele fazia tudo aquilo porque o Pai permitia, o Pai queria que fosse assim. Então ele seguia a orientação de Deus. Então nessa hora nós paramos para pensar e vemos quantas vezes nós colocamos em xeque nossos irmãos, nós colocamos em xeque até as nossas religiões, porque nós estamos preocupados com a questão material e esquecemos da espiritual. Progredir sempre, devemos fazer isso, mas nós não temos que estar preocupados com os recursos materiais, mas sim com os recursos espirituais. E nós já temos aí a experiência, já está demonstrado que geralmente aquelas pessoas que menos têm recursos materiais são as que mais ascendem espiritualmente, porque elas se dedicam ao seu eu interior, se dedicam à fraternidade, compartilham o pouco que têm. E nós outros, classe média e tantos ricos, né, nos esquecemos até daquele que está dentro da nossa casa, o nosso empregado doméstico, aquele nosso vizinho, aquele nosso companheiro da casa espírita, do nosso templo, qualquer que seja, que está passando dificuldade e a gente às vezes nem percebe. E essas pessoas mais simples, geralmente aquelas que menos têm, fazem o que Jesus demonstrou para nós também na parábola do óbolo da viúva. São aqueles que quase não têm nada, que se privam de alguma coisa para compartilhar, para dar para os outros o pouco que têm. Então, são ensinamentos permanentes para nós, né? E ainda Marcos registra Jesus falando: vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles.
E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Então observem que aqui fala em 5.000, fala em 4.000, ninguém contou, né, exatamente, mas eram milhares de pessoas, né? E aqui também os números são simbólicos, né? 12 e 7 para os hebreus também são importantes. 7 é um número muito grande, quer dizer, muita quantidade. Falam até em infinito, né? 7 já seria um número enorme. E 12, então, porque é o número dos apóstolos, né? É um número que aparece constantemente aí na tradição dos hebreus, né? E aqui ficou muito claro, né, que o ensinamento é repartir. É dando que se recebe, e aí todos ficam saciados e ainda sobra. É muito interessante isso quando a gente se junta em qualquer evento e nós nos unimos e cada um leva um prato. Cada um leva uma coisa. Um leva um salgado, outro leva um doce, outro leva o refrigerante, outro leva um suco. E a gente se junta e o que acontece? Todos ficam saciados e ainda sobra. Sempre sobra. Porque repartimos. Se eu ficar egoisticamente só com o meu pão e o meu suco e o outro também, nós não vamos ficar satisfeitos. Nós podemos até comer tudo, beber tudo, mas a satisfação, ela não é do estômago, a satisfação é do espírito. Essa satisfação é do compartilhar, é do repartir. É o sentimento que é gerado que é mais importante. Então, esse capítulo do Evangelho de Marcos, o capítulo 8, ainda existem outras passagens aqui interessantes, nós já trabalhamos com ele numa outra página, então é muito interessante. E lá no finalzinho, ele registra, né, em que Jesus diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, Jesus nos adverte, nos chama a atenção que a colheita é obrigatória. Então, tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, se nós estamos preocupados com coisas materiais, nós podemos até tê-las, mas as coisas espirituais nós temos que cultivar, temos que desenvolver. E isso só se faz com a nossa transformação, buscando cada vez mais fazer o bem, buscando cada vez mais ser fraterno e assim por diante. Então, na página aqui do Vinha de Luz, Demonstrações, Emmanuel nos registra aqui muito contemporâneo. De quando em quando aparecem aprendizes do Evangelho muito interessados em atender a certas requisições na busca da fenomenologia psíquica. Então querem ver efeitos materiais, querem ver aparecer rosa, querem sentir perfume de flores, querem sentir a presença dos espíritos. Então exigem sinais do céu tangíveis, incontestáveis, ou seja, aquilo que eu posso perceber, né, fisicamente, que eu posso pegar, que eu posso cheirar, que eu posso sentir na minha pele, que eu possa ver, e aí ninguém vai contestar, né? Bom, eu peguei aquela flor que foi materializada, e fazem uma série de recursos para evitar as fraudes, o que é muito bom, para que tenha certeza de que aquilo não é uma fraude, não é um truque de mágica, né? Porque existem os charlatães
em todos os lugares. Isso é do ser humano. Existem os brincalhões que fazem por brincadeira, para pregar peça nos outros, para fazer brincadeiras, né? Então nós temos que estar atentos. E Emmanuel nos adverte, na maioria das vezes, a movimentação não passa de simples repetição do gesto dos fariseus antigos. E aí, com o conhecimento que nós temos de reencarnação, nós podemos afirmar com toda tranquilidade: não éramos nós aqueles fariseus que estavam cobrando de Jesus e que estamos aqui ainda querendo demonstrações reais do poder divino? Nós continuamos os mesmos, nós nos mudamos muito pouco. Então a gente quer demonstrações práticas, né? Só que o Emmanuel nos lembra, né, que nós não estamos percebendo que nós estamos em obediência a propósitos inferiores. Estamos sendo instigados por irmãos da espiritualidade inferior para questionarmos os companheiros, para questionarmos até o próprio Cristo e deixarmos as pessoas em situações embaraçosas, né? E ele nos diz: aprendizes fiéis devem estar preparados para o trabalho demonstrativo de Jesus na Terra. Ou seja, nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Quantos exemplos ele nos deu em todas as áreas, mas o principal, a coerência, agir de acordo com a lei divina. E isso a gente tem que estar atento. E Emmanuel nos dá a saída. Nós precisamos revelar esse conhecimento, esse preparo, esse trabalho, exercendo o ministério da fraternidade no mundo. Foi o que Jesus fez. Foi fraterno com todos, orientou, advertiu quando necessário, sempre com amor. Mas ensinou e deixou os ensinamentos para a gente, mas principalmente o seu exemplo, né? E nós temos que ver, então, que para fazer todos esses trabalhos, né, as criaturas desencarnadas de outros campos vibratórios, ou seja, os espíritos que estão à nossa volta, eles estão habilitados a prestar colaboração para nós, mas principalmente esclarecendo o homem. Então eles não estão aqui para fazer demonstração prática nenhuma para nós, eles vêm para nos esclarecer, para nos orientar. E é isso que nós devemos fazer também com aqueles que a gente percebe que ainda são ignorantes do Evangelho, do conhecimento que nós já temos e podemos e devemos passar, né? E Emmanuel nos diz: quem reclama sinais do céu será talvez ignorante ou portador de má fé. O seguidor da Boa Nova que procura satisfazer o insensato é distraído ou louco. Então não tem que ninguém ficar preocupado em fazer demonstração de nada. Segue em frente, recomenda ao irmão, conheça o Evangelho, pratique o Evangelho, seja solidário, seja fraterno. E aí nós estamos muito tranquilos, né? Porque Emmanuel também nos diz, né, que essas demonstrações não fomos nós designados para isso. Nós não temos que demonstrar nada. Nós temos que ser coerentes conosco e com o Evangelho que nós já conhecemos. E aí finalmente ele recomenda: esclarece a teu irmão que permaneces determinado a aprender com o Mestre a ciência da vida abundante. Vida abundante em letra maiúscula. Quer dizer, a vida verdadeira. Nós estamos todos em aprendizado. E ele completa: a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz. Esse é o nosso trabalho. Demonstrar amor e iluminar aqueles nossos irmãos que ainda estão na escuridão. Com o nosso conhecimento, com o nosso amor, com a nossa dedicação. Porque isso, como ele coloca, inquebrantável na fé. Nós temos que ter essa fé firme, essa fé que não quebra, essa fé que não vacila. Nós temos certeza. Nós não sabemos mais, nós não acreditamos mais, nós temos certeza. E aí ele completa
não devemos sucumbir às tentações. Se Jesus foi tentado, quem somos nós, né? Seremos tentados o tempo todo, toda a hora, em todos os lugares. Mas nós temos que estar atentos e fazer o que Jesus nos ensinou. E assim, meus irmãos, nós estamos encerrando, desejando muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.